Eu já cumprimentei os irmãos na abertura do culto de adoração ao nosso Deus nessa noite, mas quero registrar minha gratidão diante do Senhor por estar aqui com vocês. Já estive nesta amada igreja no tempo da congregação e, mais uma vez, já estive também em outros encontros do presbitério, mas hoje agraciou o Senhor ao meu coração, me concedendo a honra de poder pregar a palavra de Deus neste lugar. Eu quero agradecer ao reverendo Alain, que me convidou, porque os membros da comissão nomeada pelo presbitério têm outros pastores, o reverendo Charles, que está aqui comigo, o reverendo Manuel Leandro, excepcionalmente não está conosco hoje, mas ele também faz parte dessa comissão, além do presbítero Henrique e do presbítero Walter, mas ele me deu a honra de estar trazendo a palavra do Senhor. É uma data muito especial para a igreja. Parabéns, Igreja Presbiteriana Parque Veredas, pelo processo da eleição, por vocês estarem aqui nessa noite, neste culto de gratidão a Deus, e pela posse do seu pastor, é porque Deus conduziu todos os passos até aqui, dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é motivo de celebrarmos realmente ao Senhor. Eu quero convidar aos amados irmãos que abram a palavra do Senhor na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 1 a 4. No término dessa mensagem, nós também leremos outras duas passagens, mas nos dirigindo aí então à igreja, mas praticamente a maior parte do tempo da exposição dessa noite, nós trabalharemos nesta passagem, princípios para a vida de um pastor. O tema da mensagem dessa noite foi extraído desse texto. Pastoreai como Deus quer. Pastoreai como Deus quer. Vamos então fazer a leitura. Eu queria convidar a igreja para comigo fazer a uma só voz a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 5, dos versos 1 até o versículo 4. Vamos ler? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Bendito e exaltado seja o Teu nome, ó Pai. Nós estamos em culto, em adoração ao Senhor, e já expressamos, através dos hinos, das leituras realizadas da Tua Palavra e também dos cânticos espirituais, coisas lindas e preciosas que ofertamos nessa noite ao Senhor. Mas queremos continuar Te adorando em espírito e em verdade agora, enquanto a Tua Palavra será proclamada e anunciada mais uma vez nesta igreja, que é Tua, ó Pai. Fala ao nosso coração, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, ao Teu servo, para que eu exponha a Tua Palavra com fidelidade, a Tua igreja reunida aqui neste lugar, para que ao ouvir o ensinamento do Senhor, com a Tua ajuda, Senhor, a Tua igreja pratique o ensinamento que receberá nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastoreai como Deus quer. Eu sei que todas as vocações vêm de Deus, todas as vocações. Existiu há um tempo atrás uma falha que cometemos em que as pessoas, quando usavam a palavra vocação, eles pensavam que era só para pastor. Ah, eu sou médico. Ah, não, isso não é vocação. Ah, eu sou professor. Não, isso não é vocação. E na verdade nós estávamos equivocados. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Tudo vem de Deus. Deus habilitou o homem, a mulher, com talentos, com dons. Então existem muitas outras lindas vocações
que nós conhecemos no nosso cotidiano. Eu sei que nesta noite aqui há muitos irmãos e irmãs que têm a sua vocação, o seu chamado, e que você, através dessa vocação que você recebeu, que você esteja glorificando a Deus, aonde o Senhor te colocou. Mas não é algo que eu falarei agora para diminuir você que tem outra vocação, mas eu preciso ser fiel ao que a palavra de Deus diz. E lá em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 1, está escrito assim: fiel é esta palavra, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Olha que coisa especial que Deus fala dos seus ministros. Fiel é esta palavra. Que palavra? Palavra de Deus. Se alguém almeja, se alguém anela e deseja o episcopado, excelente obra almeja. Tenho certeza que um dia o coração do meu irmão e amigo reverendo Alain foi tocado pelo Senhor, não sei se foi no ato da conversão, se foi depois, mas em algum momento na sua história, ele falou: está acontecendo algo dentro de mim. Talvez ele teve um conselheiro, um pastor, um amigo que orou com ele quando ele disse: eu sinto que o Senhor está me separando para esta obra, para ser um ministro da palavra de Deus. Assim se deu comigo, certamente assim com meu irmão reverendo Charles também. Meus queridos irmãos presbíteros que estão aqui nessa noite, porque o texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele que é apóstolo, e na sua carta começa a sua saudação, ele se declara apóstolo, mas ele diz aqui nesse texto que ele também é presbítero, como todos os demais presbíteros. Então é uma vocação linda e maravilhosa, o exercício do presbiterato. No caso da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, nós fazemos aquela distinção, mas sem nenhum demérito, nem de um lado nem do outro, entre os presbíteros docentes que se afadigam no estudo e no ensino da palavra e os presbíteros regentes. E é claro que quando fazemos essa separação, não estamos com isso dizendo que os presbíteros regentes não devem pastorear. Os presbíteros também pastoreiam, junto com o pastor da igreja. É por isso que Paulo, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lá na praia, lá em Mileto, ele chamou os presbíteros da igreja, e ele disse aos presbíteros daquela igreja: pastoreai o rebanho de Deus. Mas, voltando ao que eu estava falando há pouco, quem almeja o pastorado, excelente obra almeja. Mas, nós precisamos tomar um cuidado. Ser pastor é um privilégio, é verdade, mas é cercado de muita responsabilidade. E para ser pastor, não pode ser assim: olha, eu já decidi, eu serei um pastor ao meu modo, com o meu estilo. É claro que Deus não anula a sua personalidade, o reverendo Alain tem uma personalidade que Deus lhe deu, peculiar, o seu jeito, eu tenho uma e os demais pastores. E Deus deve ser glorificado, e aquilo que está errado, e que o Espírito Santo vai nos moldando, nos lapidando, para que cada vez mais nos pareçamos com o supremo pastor das nossas almas, que é Jesus. Mas não é do nosso jeito que nós devemos pastorear. Nós devemos pastorear como Deus quer. E a pergunta que não quer calar nessa noite, não só para o reverendo Alain, mas para todos nós: como é que Deus quer que os pastores pastoreiem o seu rebanho? Como é que Deus quer que os seus servos, ministros da palavra de Deus, conduzam o rebanho de Deus? Esta é uma das passagens. Nós temos outras passagens importantes no Novo Testamento, como eu li, apenas mencionando 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, você pode ler e conhece as instruções que temos ali, das qualificações que Deus requer dos seus ministros, dos seus oficiais, presbíteros, diáconos. Nós temos também o texto de Tito, capítulo 1, e nós temos também Atos 20, que é a palavra que Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, e temos esta passagem. E nesta passagem, então, nós encontramos o apóstolo Pedro, que está escrevendo esta carta aos irmãos da dispersão, aos irmãos ali daquela região da Ásia Menor. E é interessante uma informação sobre esse local da Ásia Menor, e se você quiser acompanhar comigo, voltando lá no capítulo 1 da primeira carta, ele, ao fazer a sua saudação, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
Certamente os irmãos e as irmãs se lembrarão que o apóstolo Paulo, quando estava iniciando a sua segunda viagem missionária, ele desejou pregar o evangelho na Ásia. E o Espírito Santo impediu ele de pregar o evangelho na Ásia. Então ele mudou a rota e foi para a região de Bitínia. E o Espírito de Jesus também não permitiu que ele pregasse o evangelho, mas naquela mesma noite, ele recebe a visão do varão macedônio, e aí a mensagem era essa: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não é que a Ásia não precisava ouvir o evangelho, mas não naquele momento, mas agora Paulo, ao adentrar em Filipos, estará entrando num outro continente, na Europa. Mais tarde Deus usará outras pessoas para chegar na Ásia Menor. E agora Pedro está escrevendo uma carta para esses irmãos da dispersão desta região da Ásia Menor. E ele então traz vários ensinamentos na sua carta, mas neste capítulo que nós acabamos de ler, dos versos 1 a 4, ele se dirige aos líderes, ele se dirige aos pastores, aos presbíteros. Eu quero começar dizendo o que Deus não quer que um pastor faça. Nesse texto nós temos aqui um contraste entre o que Deus quer e o que Deus não quer. Eu vou utilizar os primeiros momentos aqui para falar de um pastor que Deus não quer. Marcas de um pastor que Deus não quer que pastoreie o rebanho dele. E nós vamos ver isso, porque já lemos juntos, acompanhem comigo a palavra de Deus. Diz aí, irmãos, que o pastor que Deus não quer na sua igreja é o pastor constrangido. É o pastor que pastoreia o rebanho de Deus com constrangimento, sabe assim? Fazer o quê, né? Tem que ir lá, né? Tem que pregar, não é? Tem que visitar, não é? Tem que aconselhar, tem que exortar, tem que cuidar, fazer o quê? Eu sou o pastor da igreja. É claro que essa história, eu acho que ela não é verdadeira, mas é uma coisa até meio engraçada. Conta-se que, num certo domingo pela manhã, uma mulher, a esposa, tentando acordar o marido para ir à igreja. E o marido falava: hoje eu não vou, eu estou cansado, eu estou com sono, eu trabalhei muito, eu estou muito cansado. E ela insistindo: você tem que ir, eu não vou. Ela falou assim: mas você não é o pastor da igreja? Você vai ficar em casa hoje? É claro que talvez essa história nunca aconteceu, espero, né? Pelo menos com as nossas famílias aqui, dos meus colegas. Mas nós, pastores, não podemos pastorear o rebanho de Deus com constrangimento. Então o pastor que Deus não quer pastoreando a sua igreja é um pastor com o coração constrangido. Outra coisa que Deus também não quer ver no seu pastor, aquele que ele considera seu pastor para apacentar o seu rebanho, é que ele também não seja um pastor ganancioso, um pastor mercenário. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Não falo isso com alegria, porque isso depõe até contra nós. Mas se você perguntar por aí, ou se nós pastores falarmos em alguns lugares que somos pastores, talvez alguns olhares vão atravessar um para o outro. Pastor. Aí passa N coisas na cabeça, por causa de que a classe pastoral, agora eu não estou falando da nossa denominação, mas de uma forma mais ampla, não tem dado um bom testemunho. E há muitos pastores que eu não sei se pode ser chamado de pastor, que estão mais preocupados com a lã da ovelha do que com a saúde da ovelha, com o que a ovelha pode lhe fornecer de lucro. E se tem uma coisa que foi lido nessa noite lindamente, que é o texto de João capítulo 10, o Senhor Jesus ali estava dizendo: tomem cuidado com o lobo, com o mercenário, porque ele não está preocupado com a vida da ovelha, mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Você encontra, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, uma exortação dura contra os pastores de Israel. Deus diz que os pastores de Israel não estavam cuidando do seu rebanho. Então Deus diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Eu mesmo conduzirei as minhas ovelhas aos pastos verdejantes. E nos faz lembrar o Salmo 23. Davi, que tinha esse ofício na casa do seu pai, aprendeu a pastorear, cuidar do rebanho de seu pai. Ele usa essa experiência para uma metáfora e diz: o Senhor é o meu pastor. É interessante que agora nós vemos aqui Deus falando através dessa passagem de que o pastor que Deus não quer é um pastor constrangido e nem um pastor ganancioso. É bem verdade que o ministro do evangelho é digno do seu trabalho. Ele deve viver do evangelho.
Ele não deve ter isso como uma motivação primeira. Eu só prego por causa do dinheiro ou por causa do lucro. Não. Muitas vezes os pastores abrem mão de direitos legítimos para pastorear uma igreja. Mas uma igreja fiel ao Senhor, quando pode, ela deve honrar os seus pastores. Dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades, para que esse pastor seja honrado também nesse aspecto. Mas o pastor precisa tomar cuidado com a vaidade, com a avareza, com a soberba, com a ganância. Esse pastor Deus não quer pastoreando o rebanho dele. Nem um pastor constrangido, nem um pastor ganancioso. E também, em terceiro lugar, ele não quer um pastor dominador, ditador. Nós muitas vezes perdemos a mão. Uma coisa é você ser um líder, alguém que está à frente do rebanho, mas às vezes nós podemos nos contaminar com alguns modelos de liderança por aí e nos tornarmos verdadeiros dominadores. Esse pastor Deus não quer. Esse pastor Deus não quer pastoreando o rebanho dele. Nem constrangido, nem ganancioso e nem dominador. Então percebam, irmãos, aqui nós estamos vendo primeiro os aspectos negativos, para eu investir um pouco mais de tempo nas qualidades do pastor que Deus quer. E assim, depois de ter falado dessas coisas negativas, porque o texto fala isso para nós, fazendo sempre um contraponto com a qualidade versus o defeito, ou essa atitude que não agrada ao Senhor, ele agora começa a falar então para nós, qual é o pastor que Deus quer? Qual é o pastor que agrada a Ele, com as suas atitudes, com a sua postura? Em vez de ele ser um pastor constrangido para exercer o seu ministério, é um pastor que age espontaneamente. Se tem uma coisa que certamente alegra o coração do reverendo Alain, o meu coração, do reverendo Charles e de todos os pastores, mesmo que tenhamos que enfrentar lutas, é a alegria de pastorear a igreja do Senhor. Não é nossa, a igreja não é nossa. Nós somos apenas servos. Eu até sempre falo, quando tenho oportunidade, de que eu acho que esse termo pastor, ele é um termo que nós não deveríamos usar para nós. É muito forte. Porque pastor mesmo, se a gente for olhar no sentido mais exato da palavra, eu só conheço um. Você também conhece. É Jesus. Esse é o pastor. Aliás, no final eu vou repetir isso. E eu quero que o meu querido reverendo Alain não fique triste com o que eu vou dizer. Ele será empossado nessa noite, se Deus permitir. Mas Alain, você vai continuar sem ser o pastor efetivo dessa igreja. Você não é o pastor efetivo dessa igreja. E nunca será. Porque o pastor da igreja presbiteriana Parque Veredas é Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz por essa igreja. Foi Ele que comprou essa igreja com o seu sangue. O que o reverendo Alain é? É o pastor auxiliar da igreja. O pastor auxiliar que foi eleito, que vai ser empossado, sim. Por quê? Porque ele é auxiliar do Supremo Pastor. É claro que não está errado, se um dia você falar assim, não, o meu pastor lá na igreja é o pastor eleito, é o pastor efetivo. Não precisa mudar, tá, gente? Mas eu estou falando isso de forma intencional. Eu sou pastor auxiliar lá na igreja presbiteriana do Jardim Verônia. E quando eu estava como pastor auxiliar lá na igreja presbiteriana da Lapa, eu era o pastor auxiliar do pastor auxiliar da igreja. Porque o Supremo Pastor, aquele que disse, eu edificarei a minha igreja, é Ele. Nós somos servos do Senhor. Então, meu querido irmão reverendo Alain, pastorei o rebanho de Deus aqui nessa amada igreja, espontaneamente. Porque é assim que Deus quer. Não constrangido. Mas ele diz também, em segundo lugar, que eu tenho que pastorear o rebanho de Deus, não só espontaneamente, mas de boa vontade. Com alegria. Mesmo que às vezes o ministério nos reserve fases difíceis. E nós não estamos isentos de passar por elas. Às vezes tem pastores que até falam assim, eu estou até preocupado, porque está uma paz lá na igreja. Está indo tão bem que eu acho que vai acontecer alguma coisa. Não precisamos nos preocupar, às vezes o mar está bonança, de repente o mar se agita. Mas qual é a boa notícia que nós temos para quando esse momento chegar? O bom pastor está aqui. Primeiro para dar força para o pastor dessa igreja. Porque lembrem-se disso, o Salmo 23 é o salmo do pastor dos pastores para nós. Nós, pastores, devemos lembrar desse salmo, que é o salmo mais lido por todo o povo de Deus.
O Senhor é o meu pastor. E quando eu sei que o Senhor é o meu pastor, Ele me faz pastorear a sua igreja de boa vontade, de forma espontânea, não como uma pessoa constrangida, não como uma pessoa movida por ganância, por recursos humanos, mas de boa vontade. E longe de ser um pastor ditador, dominador. É claro que nós muitas vezes precisamos ser firmes, sobretudo nas escrituras, sobretudo no zelo da palavra, na fiel exposição da palavra, na administração da igreja, na disciplina, juntamente com o conselho. Mas um pastor amoroso, um pastor que tem compaixão, um pastor que tem cheiro de ovelha, um pastor que anda com o rebanho. E aí a gente vai para a terceira qualidade desse pastor que Deus quer. É um pastor modelo para o rebanho. Nós não temos nenhum mérito nisso, e quando recebemos alguma palavra dessa forma, nós temos que transferir isso para Deus. Mas alegra o nosso coração. Devemos tomar cuidado para não ficarmos envaidecidos, porque é uma coisa perigosa, sigilosa, silenciosa, melhor dizendo. Mas é tão lindo quando você escuta uma ovelha do seu rebanho dizendo assim: pastor, eu estou te imitando. Isso aumenta a nossa responsabilidade, não aumenta? Aí você fala, peraí, como assim você está me imitando? Eu estou te imitando, pastor. Eu observo como o senhor trata a sua esposa, eu observo como o senhor trata os seus filhos, eu observo como o senhor trata os seus membros da sua família, eu observo como o senhor trata as famílias da igreja. Pastor, o senhor é o meu modelo. Aí às vezes a gente pode, não olha para mim não, olha para Cristo, olha para Cristo. Eu sei, é para Ele que nós devemos olhar, mas o apóstolo Paulo pôde dizer o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós pastores hoje podemos falar isso? Só pela graça. Sem mim nada podeis fazer, mas é o que a Bíblia requer. O pastor que Deus quer é um pastor que pastoreia de forma espontânea, de boa vontade, com alegria, e é o pastor que é o modelo em tudo. A Bíblia diz que lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 3 e Tito 1, diz que aquele que quer ser ministro, aquele que quer exercer o episcopado, ele tem que ser um homem irrepreensível. Aí você diz, mas impossível, eu sou pecador, o velho homem ainda está trabalhando em mim, eu sei, mas esse irrepreensível é, no que for mais possível, ande retamente nos caminhos do Senhor, e se cair, corra para os braços do Pai. Não é isso que Paulo fala do obreiro aprovado? Que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando nós, pastores, entendemos que o preço é alto, a régua é colocada num nível mais elevado. Meu Deus, como eu vou ser um pastor assim? Mas é esse o padrão que Deus estabeleceu para a sua noiva, para a sua igreja. Mas Ele não nos deixa só. Mas nós precisamos entender que em vez de sermos dominadores, nós devemos agir como exemplos de vida, em vida de santidade, em vida familiar, em vida social, gozando de um bom testemunho dos de dentro da igreja e dos de fora da igreja. Este é o pastor que Deus quer, não só para a igreja presbiteriana Parque Veredas, mas para todas as suas igrejas. Vamos dizer, são as marcas, é a credencial de um pastor que Deus quer. Pastor que pastoreia espontaneamente, pastor que pastoreia de boa vontade, pastor que pastoreia sendo modelo para o rebanho. E há uma promessa para nós, pastores, aqui, e especialmente nessa noite para o reverendo Alain. Exercendo o seu pastorado, meu irmão, com fidelidade, seguindo esses princípios da palavra de Deus, a Bíblia diz aqui no verso 4, que quando o supremo pastor, o pastor sênior dessa igreja, o pastor que não precisa nem ser eleito por uma assembleia, porque ele é por excelência o pastor dessa igreja. Quando ele se manifestar, reverendo Alain e irmãos, o irmão vai receber o galardão, a inacessível coroa da glória. Às vezes nós ficamos preocupados, será que vamos receber algum reconhecimento? Será que alguém vai lembrar do nosso ministério? Será que quando nós não existirmos mais, o nosso nome será mencionado? Lembra daquele pastor? Lembra daquele pastor? Talvez seremos lembrados, mas nossa motivação para pastorear a igreja não pode ser isso. Não pode só, vamos colocar um nome em algum lugar do meu nome, uma placa. Não, queridos, a nossa motivação não é esta. É glorificar a Deus. É Ele quem vai nos dar a recompensa.
Portanto, meu querido irmão reverendo Alain, pastorei o rebanho de Deus aqui na Igreja Presbiteriana Parque Veredas, e eu te conheço, sei que você tem feito isso, mas é uma forma apenas de reforçar, não como você quer, mas como Deus quer. Como Deus quer. Mas para finalizar, e o que é que Deus quer da igreja? Será que a igreja fica só passiva? Vai ter daqui a pouco um momento tão importante quanto esse, que é parte do culto nessa noite, do ato de posse do nosso pastor. Mas e a igreja? Deus não quer nada de vocês, irmãos? Sim, Ele quer. E eu vou ler 2 passagens para a gente encerrar a mensagem nessa noite. Eu quero que a igreja leia comigo. A primeira se encontra lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. E olha que coisa interessante, a igreja de Tessalônica era uma igreja modelo, para Macedônia e para Acaia, mas mesmo aquela igreja modelo, ainda o apóstolo Paulo encontrou alguns motivos para trazer algumas recomendações. Eu queria convidar todos para lerem agora. Esta palavra é para a igreja, para os membros da Igreja Presbiteriana Parque Veredas. Isto é o que Deus quer de vocês. Vamos ler os versos 12 e 13 de 1 Tessalonicenses 5? Vamos lá? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Eu queria ouvir a igreja, só vocês agora. Isso não é uma bênção? Esta é a igreja que Deus quer, na relação com o seu pastor, na relação com os seus presbíteros, na relação com a sua liderança. Segunda e última passagem, Hebreus capítulo 13. Epístola aos Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, verso de número 17. Vamos ler? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Com todo respeito, irmãos, quero ouvir a igreja agora, só vocês. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Amém. O pastor que Deus quer é o pastor que pastoreia espontaneamente, de boa vontade, sendo modelo para o rebanho. Mas nesse final eu disse que a igreja que Deus quer, na relação com o seu pastor e com os seus líderes, é aquele texto de 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Acatem aqueles que vos presidem no Senhor com amor, os tenham em máxima consideração, e isso vai trazer uma coisa linda na atmosfera da igreja. A igreja viverá em paz. Lembrem-se também dos seus guias, aqueles que têm a responsabilidade de apacentar o seu coração, e que eles façam isso com alegria, que você saiba valorizar o seu pastor, a sua liderança, e certamente essa igreja será uma igreja que Deus quer, porque o seu pastor pastoreia esta igreja como Deus quer, porque os membros dessa igreja honram os seus líderes e o seu pastor como Deus quer. A Ele toda a honra e toda a glória, nosso Deus. Amém.
Meus irmãos, já foi dito pelo reverendo Gilberto a razão principal da nossa presença. Em nome da Trindade Soberana, nós estamos em uma comissão designada pelo presbitério, reverendo Gilberto Barbosa, presbítero Henrique Vitor, eu, representando o presbitério metropolitano, com a incumbência de dar posse ao ministro dessa igreja, de acordo com as exigências constitucionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para isso, portanto, eu convido o reverendo Alain a ficar aqui, diante do púlpito, de frente para a igreja, para responder às perguntas constitucionais que passo a fazer, e peço à igreja que, por favor, dedique atenção àquilo que vai ser dito, porque diante de Deus vocês serão as testemunhas daquilo que será dito pelo pastor que será empossado. Irmão Alain, você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra si se levante por esse motivo? Prometo. Promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará, com a graça de Deus, para adornar a profissão do Evangelho por sua conversão e andar com exemplar piedade diante do rebanho, sobre o qual Deus o constituiu ministro. Sim. O irmão promete ainda estar pronto para tomar sobre si o cargo dessa igreja, de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o seu convite, e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor. Prometo. Agora eu peço, por favor, que a igreja se coloque de pé. O reverendo Gilberto, no seu sermão, pontuou a responsabilidade do pastor, mas também apontou como a Bíblia diz da responsabilidade da igreja. Eu lembro de uma frase ainda na adolescência, em que dizíamos que éramos um para o outro e todos para Deus. Ele e é a Ele o compromisso final e definitivo. Então, Igreja Presbiteriana de Parque Veredas, vocês, meus irmãos, que aqui congregam, que elegeram o reverendo Alain, continuam dispostos a recebê-lo como seu pastor aqui presente, a quem convidaram e elegeram para este fim? Sim. Os irmãos prometem receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade, e se submeter a Ele no devido exercício da disciplina? Sim. Os irmãos prometem animá-lo em seu trabalho, no esforço que empregar para a instrução e para a edificação espiritual da vida de vocês? Sim. E prometem também, meus irmãos, que enquanto ele for seu pastor, continuar dando a ele a manutenção que lhe prometeram e fornecer a ele o necessário para resguardar a honra e o testemunho do Evangelho e para o seu conforto entre vocês? Sim. Então, diante de Deus, nós vamos orar. Eu convido o presbítero Kevin a que venha aqui à frente. E, por favor, proceda à oração. Oração agradecendo a Deus por este momento, pelo seu pastor, pela igreja, e pedindo a Deus que nos ajude, a todos nós, a honrar o compromisso que fazemos diante de Deus e dos homens. Pai, nós louvamos, nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, ó Deus. Nós louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo louvor entoado, ó Pai, pela pregação, ó Deus, exposta, ó Deus, mostrando o grande pastor da nossa igreja, ó Deus. Em nome de Jesus,
nós te pedimos nesta oração que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos ajudar o nosso pastor, ó Pai, a conduzir, ó Pai, a tua igreja, ó Deus, direcionar a sua igreja para o Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, conduza o nosso pastor, que ele possa continuar sendo usado por Ti, ó Pai, nos seus aconselhamentos, ó Pai, nas suas visitas, ó Deus, onde quer que o nosso pastor Alain esteja, que o Senhor, a Tua presença, a Tua graça, o Teu Espírito Santo possa acompanhá-lo, não para a honra e glória dele, mas sim para a Tua glória, ó Deus, pois nós sabemos que Ele é o auxiliar, nós somos auxiliar, e o Senhor é o nosso grande pastor. Nós louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu o grande exemplo, o exemplo do pastor supremo, o exemplo que nós podemos recorrer a Ti e encontrar, ó Pai, o refrigério, encontrar forças para caminharmos. Louvamos o Teu nome, ó Deus, e mais uma vez te pedimos que o Senhor cuide da vida do nosso pastor Alain nesses 5 anos. Cuide da Dani, ó Pai, cuide do Mateus, cuide da Nani, ó Deus. Blinde essa família para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. E que não possa faltar a Tua graça, não possa faltar, ó Pai, a Tua presença naquela casa. Em nome de Jesus, conduza-los, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, e nós mais uma vez Te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui e ver, ó Deus, a Tua graça e o Teu amor sobre a igreja do Parque Veredas. É em nome de Jesus que nós a Ti oramos. Amém. Reverendo Alain, em nome do Presbitério Metropolitano, eu o declaro empossado pastor efetivo eleito da Igreja Presbiteriana do Parque Veredas. Deus o abençoe, meu irmão. Eu convido os irmãos da comissão para que estendam a destra ao reverendo Alain. Logo depois, o pastor dessa igreja, eleito para o próximo exercício de 5 anos, fará a oração e impetrará a bênção apostólica sobre a igreja. Convido os irmãos presbíteros do conselho da igreja a virem até aqui. Muito obrigado, queridos. Obrigado, nossos queridos pastores do Presbitério Metropolitano de São Paulo. Obrigado pela confiança de vocês. Eu sei que as eleições já aconteceram em junho, e se você não está se lembrando, né, do que tudo que está acontecendo aqui, foi uma aliança que nós fizemos. Nós agora prometemos trabalhar para a honra e glória do Senhor nesta igreja. Que venham aí os próximos 5 anos e que Deus nos abençoe. Eu queria convidar todos os presbíteros presentes, presbítero Cláudio, pode vir aqui, meu irmão, presbítero Elton, todos os presbíteros presentes. Nós vamos orar agora, não é? E terminar esse culto a Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade sem igual. Todos estendam a mão sobre a igreja. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade sem igual de estarmos aqui, louvando e bendizendo o teu nome. Tu que és o verdadeiro pastor da igreja, e nós que somos, ó Deus, teus auxiliares. Ajuda-nos, Pai, enquanto vocacionados, a sermos fiéis a Ti, a sermos fiéis a esta confiança ímpar que nos deste, para conduzir o teu rebanho e somente teu rebanho. E faz-nos, ó Deus, ovelhas tuas, fiéis, a fim de que o teu nome seja glorificado em tudo que somos e fazemos. Abençoa a tua igreja, Pai. Nós, como pastores teus, oramos e te agradecemos no nome de Jesus.
E agora, querida Igreja do Senhor Jesus, ide em paz, que o amor de Deus, o nosso Supremo Pastor, que o amor de Jesus Cristo, o nosso bom pastor, que as consolações do Espírito Santo, aquele que caminha conosco, esteja convosco, hoje e para todos sempre. Amém.